novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Fala galera, chegamos para mais uma parte triste da história obscura do Flamengo, quando contratações pareciam ser feitas diretamente de qualquer bueiro e as janelas de transferência pareciam mais um portal para o submundo. Então chegamos à parte 5 das piores contratações do Flamengo. Já começando com essa lista que é capaz de tirar até um monge tibetano do sério, temos na 10ª colocação Anderson Pico. Em 2014 essa tralha apareceu no Flamengo com a forcinha do professor Lucha, que já havia trabalhado com atleta no Grêmio. E lá no time gaúcho chegou a ter problemas com Anderson por conta de indisciplina e também com sobrepeso do jogador. No Flamengo ele chegou para ser o reserva do lateral João Paulo. Mas a verdade é que o Flamengo não precisava de um reserva da posição. Rolou uma broderagem do técnico com o jogador. E o motivo para a contratação seria de dar mais uma chance para o atleta, que só fazia merda na vida. Palavras do professor Lucha, uma vez que o jogador estava sem clube. O jogador também era conhecido como fio desencapado. Imagine por quê. Isso mesmo, virava e mexia, ele queria quebrar alguém ao meio e nem juiz escapava do fio desencapado. No Flamengo não podia ser diferente, pouco futebol não fazendo nem pro café. E esse abençoado ainda marcou 2 vezes com a camisa rubro-negra. Na 9ª colocação temos Henrique Dourado, o ceifador. Em 2018 o Flamengo contratava Henrique Dourado, um jogador pesadão, pouco habilidoso, mas que se posicionava muito bem e era um excelente batedor de pênalti. E a contratação se deu por conta da suspensão do Paulo Guerreiro até o meio daquele ano. Foi o famoso chá de coca. No desespero, o Flamengo meteu a mão no bolso e foi atrás de Dourado, que estava voando no fio. E lá se foram umas 15 milhões de reais pelo ralo. Mas no Flamengo o malandrão não chegou nem perto do que vinha fazendo no Fluminense. Inconstante e muito criticado pelos altos e baixos na temporada, não emplacou. Em 2019 o Flamengo vendeu o cara para a China, recuperando a grana investida. A belezura ainda marcou 15 vezes com a camisa rubro-negra. E para você ter noção do quanto o Flamengo gosta de mexer com um jogador maluco, já jogando na China, Henrique Dourado foi suspenso por 1 ano e condenado a uma multa de 150 mil reais por atropelar o juiz igual um bonde sem freio. E a sorte que os juízes de lá são quase ninjas, e o Dourado ainda teve a coragem de falar que foi sem querer. Chegando agora na 8ª posição temos Orlando Berrio. Olha, quando eu fiquei sabendo da contratação de Berrio, fiquei muito empolgado. Mas em pouco tempo minha alegria foi sumindo até se tornar uma tristeza profunda. Contratado em 2017 diretamente do Atlético Nacional, Berrio custou ao Flamengo 11 milhões de reais. A contratação do jogador foi valorizada por conta da conquista da Copa Libertadores de 2016. Mas pelo Flamengo era cabeça baixa e correria de maluco. Parecia estar fugindo de alguma coisa. Criou grande expectativa na torcida, mas nunca mostrou o futebol jogado na Colômbia. O seu único destaque era a velocidade, mas acho que o jovem estava no esporte errado. Pouco habilidoso com a bola nos pés, Berrio mais se machucou do que jogou. Sofreu com lesões a maior parte da sua estada no Flamengo. E reza a lenda que ele já tinha uma maca no departamento médico com seu nome. Agora na 7ª colocação temos o mito, Rômulo. Esse aí eu nem lembrava da passagem dele, de tão apagado que foi. O ano era 2017, Rômulo estava no Spartak Moscou. O atleta rescindiu com o clube russo, que deu graças a Deus. Ele chegou ao Flamengo e teve ensaios de um bom futebol e ficou por ali mesmo. Vimos um volante lento e cansado, típico jogador discreto, que às vezes nem sabíamos que estava em campo. Já em 2019, com a chegada de Jorge Jesus, Rômulo rodou sem dó. O abençoado jogou 39 vezes e marcou a façanha de 1 gol. Chegando com a 6ª colocação da lista que causa calafrios,
calafrios temos nosso mito Elano. Com boas passagens pelo Santos e seleção brasileira, Elano foi o substituto de Elias no Flamengo em 2014, mas ficou muito abaixo do esperado e disputou apenas 15 partidas. A decepção foi proporcional ao que o atleta tirou do time por esses jogos, mais de R$1.200.000. Em 8 meses no Flamengo, Elano conviveu com a série de lesões musculares e ainda marcou 3 vezes. Em palavras do próprio jogador, Elano disse que não estava rendendo o que gostaria e que a torcida do Flamengo era muito exigente. Na quinta posição, chegando com moral, temos o zagueirão Rafael Vaz. Essa joia foi contratado pelo Flamengo em maio de 2016, após virar herói do Vasco, marcando o gol da conquista do título carioca contra o Botafogo. Porém, no Flamengo foi só canelada, virando inclusive alvo de protesto dos torcedores. Ver o Vaz jogando era certo que você iria passar raiva, e somente duas coisas eram certas na vida: a morte e que Vaz iria errar. Já perdi apostas por conta desse abençoado e por isso vem a minha indignação. O triste é saber que Vaz disputou 79 jogos pelo Rubro Negro. 79. Olha o quanto esse cara fez de raiva. E o zagueiro ainda marcou 2 vezes. Agora, chegando na quarta colocação dessa lista que parece manuscritos para uma invocação do mal, temos Marcelo Moreno. Fora dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo, o boliviano com nacionalidade brasileira foi trazido por empréstimo do Grêmio em abril de 2013. Sua passagem pelo Flamengo foi merda pura. Poucas sequências de jogos, muitos erros, nada fora do normal para Marcelo Moreno. E se liga, ele pegou o banco, pois disputava posição com Hernani Brocador, que não era brilhante, mas fazia gols, coisa que Marcelo Moreno não estava acostumado. E as coisas estavam tão difíceis para Marcelo Moreno que até comparar Hernani com o Zico fizeram. Se liga aí. Os números do Hernani, dá uma olhada aí, olha, se comparados aos números do Zico. Vocês estão de brincadeira de comparar o Hernani com o Zico. Quem teve essa ideia, hein? Olha ali, ó. Ah, me nega a Quem comentar teve a isso. ideia? Exatamente. Eu quero Não, mas saber quem pera é aí. o pai dessa ideia. Pera aí, mas o homem tem uma média de... Com a camisa rubro-negro, o ator de filme mexicano ainda fez 21 jogos e marcou 4 vezes. Chegando ao pódio das aberrações que se arrastaram pelo Flamengo, com a terceira colocação e levando o bronze, temos o semideus Vampeta. Chega a dar desânimo, mas vamos lá. O cachaceiro do Vampeta era esperado no Flamengo com expectativa, afinal o cara estava vindo da Europa. No PSV foi escolhido o melhor volante do campeonato holandês na temporada 96-97, volante com experiência. O Flamengo, iludido, achando que ele iria comandar o meio de campo, mas na época ele não estava comandando nem a vida dele. Não entregava tecnicamente e nitidamente demonstrava uma má vontade que dava gosto. E aí se eternizou a frase: eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. O cara tava com salários atrasados, entendo que ninguém trabalha de graça, mas era complicadíssimo ver Vampeta entrando em campo com aquela preguiça. Vampeta deixou o Flamengo depois de 16 jogos e marcar um gol. Foram 6 meses de tristezas, lamúrias e lamentações. Chegando agora com o segundo lugar dessa lista, que é proibido em 27 países. Temos a lenda Vitinho. A galera tava pedindo demais esse cara e nem sei o que falar, foi muita raiva passada. Vitinho chegou no Flamengo em 2018 com status de contratação mais cara da história do clube. Vitinho ficou 4 temporadas no clube, mas a maior parte desse tempo era banco. Ele era bastante utilizado, mas era banco. E Vitinho era um cara totalmente volátil, fazia alguns bons jogos, outros regulares, mas na grande maioria dos jogos falhava. Já perto da sua saída do clube, ele entrou em uma rota de colisão direta com o fundo do poço e não acertava mais um chute. Vitinho era um mix de desânimo, má vontade, esquisitice e canelada. Os torcedores iam ao delírio com o jogador, e entenda como quiser. Se liga no lance dessa miséria no meio do jogo discutindo com o banco. Você ficou rindo, palhaçada não. Bora, caralho!
Com a primeira posição dessa lista que toda semana é checada pelo FBI, temos o mito Cebolinha, que foi o campeão de pedidos nos vídeos anteriores. Quando eu vejo o Cebolinha jogando, eu sinto saudades do Vitinho. Cebola foi o investimento mais alto de 2022, cerca de 94 milhões de reais. Está entre as 5 contratações mais caras da história do clube. O cara fez história no Grêmio, arrancadas, dribles, tocava o terror com os adversários, foi vendido para o Benfica a peso de ouro, mas lá na Europa foi a Cebola quem chorou e não vingou. O Flamengo, por sua vez, rasgando dinheiro em plena sabedoria, achou que ele era a peça que faltava no time. E aí vocês já sabem, né? Expectativa acompanhada de frustração. Ainda não vi um jogo padrão do Cebolinha. Olha os lances que o cara pintava no Grêmio e não acredito que seja o mesmo jogador. Parece uma versão pirata do atleta. Não funciona no Flamengo. E tem uma galera que tem a coragem de falar que ele ainda está se adaptando. Eu aprendi que são 30 dias de experiência para o peão rodar. Ele está inativa no clube, com menos espaço no time do que antes, por causa da volta de Bruno Henrique, que voltou bem demais. E com os bons jogos que Bruno Henrique tem feito, Cebolinha só joga se o BH for abduzido por alienígenas. Galera, vamos ficando por aqui. Agora é hora de apagar e queimar do HD todos os vestígios dessa lista estranha. Oração forte para dormir bem e vida que segue. Vou deixar aqui as partes anteriores das piores contratações do time do Flamengo. Quem não assistiu, dá um pulo lá, assistam, me digam quem está faltando nessas listas pragmáticas. Nosso muito obrigado por assistir o vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, já deixa seu like, apoie o nosso trabalho que nos ajuda muito. Um grande abraço e até a próxima.